Oração? Vamos juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale através de nós. Que não sejamos nós ministrando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando diretamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, abre a Bíblia de vocês em Mateus 2. Nós vamos ler do 2. Eu vou pedir o pessoal para acender só a luz lateral, né, para vocês poderem ler, senão vocês nem vão conseguir ler, né? 2... Dá para vocês lerem agora? Dá, né? Do 2 ao 16. É uma passagem conhecida de todos nós. Mas muitas vezes nós lemos a palavra e não nos atentamos para aquilo que o Senhor está nos orientando e falando conosco ali. Diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Repita comigo: Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-as Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. A fuga para o Egito. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar um menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Eu quero pedir os diáconos para poder apagar as luzes agora, por favor, e vocês podem se assentar. Eu pedi para ele apagar as luzes, porque este texto é um texto que todos nós já conhecemos, amém? Eu creio que a maioria já leu e já ouviu sobre essa mensagem, correto? Mas aqui tem detalhes importantes da palavra que nós não nos atentamos. E por que motivo nós devemos ler a palavra?
para nós não ficar repetindo o que o mundo fala para nós, mas o que realmente a palavra fala. Pode tirar daqui, por favor. Isso. Porque eu não quero que vocês leiam mais a palavra. Amém? Nós lemos juntos, vocês guardaram a palavra, vocês já conhecem essa palavra e nós vamos conversar sobre essa palavra. É muito interessante que Jerusalém é pertinho de Belém, é muito perto, é próximo. É claro que naquela época, de carro é rapidinho, né? Mas mesmo naquela época, de cavalo, a pé, não era algo tão longe, era perto. E nós começamos aqui o texto dizendo assim, tendo Jesus nascido em Belém, Belém da Judeia. Então nós vemos aqui que Jesus nasceu em Belém, mas Belém era próximo de Jerusalém. Para vocês imaginarem mais ou menos essa proximidade, eu creio que seria uma distância como daqui de Pará de Minas. Florestal ou Tavares, Kennedy? Tavares. Então, imagine, daqui a Tavares, tá? A distância de Belém a Jerusalém. Então, vocês percebem que é perto. Mesmo para a gente ir a pé, a gente não vai gastar um dia inteiro para ir daqui lá, vamos? Hélida, Pierre, a gente gasta isso daqui lá indo a pé? Um dia? Não, né? Então, é algo perto para vocês entenderem. E aí nós vimos aqui, então, que nos dias do rei Herodes, chegaram até ele alguns magos. Aqui diz assim, e perguntaram, olha, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias dos reis Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aqui fala de alguns magos. Naquela época, magos eram as pessoas que estudavam as estrelas, eram aquelas pessoas que não eram pessoas que mexiam com magias, mas eram pessoas que estudavam as constelações, que olhavam para o céu, e por isso eles estavam atentos. E olha que interessante, eles conheciam a história, eles sabiam que o Messias iria nascer, e que havia uma estrela que estava indicando isso. E é tão interessante que ele pergunta, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Queridos, toda a cidade. Porque chegaram ali aqueles homens que se vestiam muito bem. E que eles eram diferentes, porque eles vieram do Oriente. Eles não se vestiam como eles. E isso chamou a atenção de toda Jerusalém. É como se chegasse alguma autoridade na nossa cidade aqui em Pará de Minas e todo mundo ficasse alvoroçado com aquela autoridade. E que essa autoridade fosse até o nosso prefeito para conversar com eles. E aí é muito interessante que eles sabiam que havia um rei. E que um rei havia nascido, o rei dos judeus. Mas olha que interessante, o próprio povo não estava atento a isso. O próprio povo que estudava a palavra não estava atento a isso. Será que isso diz algo a nós, nos nossos dias de hoje? Será que nós podemos trazer isso para a nossa realidade? Nós que fazemos parte da família, nós que somos descendentes por herança de Abraão, nós que somos filhos de Deus, será que nós estamos atentos aos sinais? Aos sinais que o mundo está nos dando? Aos sinais que a Bíblia já nos alertou? Porque o Senhor Jesus está voltando. E nós temos que estar preparados. Será que nós estamos como os reis magos? Ou nós estamos como toda Jerusalém e Herodes? E aqui nós podemos continuar, que tendo ouvido isso, alarmou-se. Por que eles ficaram alarmados? Se estava escrito. Então, o rei Herodes, o que ele faz? Ele convoca
Ele convoca aqueles que estudavam a palavra, aqueles que conheciam a palavra. Olha que interessante. Olha como que eles estavam dispersos. Porque os estudiosos da palavra da época não tinham alertado e não estavam atentos que o rei teria nascido, que o Messias teria nascido, porque era bíblico, estava escrito nas palavras, estava escrito nos pergaminhos da época, que ele haveria de nascer, e que o tempo era aquele. E além disso, havia sinais nos céus, havia uma estrela totalmente diferente. E é tão interessante que então Herodes pergunta, e eles dizem, os escribas, os sacerdotes do povo, ele perguntou, aonde vai nascer o Messias? E aí eles dizem, em Belém da Judeia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Queridos, imaginem, o Messias, o prometido, nasceu e ninguém se moveu. Toda Jerusalém estava sabendo do que estava acontecendo. O rei Herodes sabia, os escribas sabiam, os sacerdotes sabiam, e todos ficaram intactos. Apenas os reis magos, que não tinham nenhuma ligação, entre aspas, é que foram até o rei. Queridos, muitas vezes nós ficamos acomodados, sentados no banco de uma igreja. E a palavra já nos orienta em tudo o que devemos fazer e como devemos agir. O Senhor já nos alertou sobre tudo. O Senhor Jesus já nos mostrou todo o caminho. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento nos fala para o momento que estamos vivendo. Nós estamos vivendo momentos que Jesus está às portas. Nós estamos vivendo momentos que nós precisamos estar atentos. O mundo inteiro está de olho para o nosso Brasil. O ano que vem nós teremos uma eleição que mudará muita coisa. Queridos, não se iludam. Como a Hélida disse aqui, por que as nossas crianças, nós temos que ficar com tanto cuidado com elas? Porque Jesus já nos alertou sobre isso. Quando ele voltasse, quando estivesse próximo, prestem atenção nos sinais. Ele nos avisou sobre isso. Por isso, queridos, nós precisamos ler a palavra. Quantos reis magos foram visitar Jesus? Quantos reis magos foram? 3? Vocês estão vendo como é que nós ficamos atentos ao que o mundo fala? Olha, nós lemos aqui no início, nós lemos o seguinte: eis que vieram uns magos. Uns magos pode ser 2, pode ser 10, pode ser 5. Pode ser 4, uns magos. Até aqui, não falou nada. Ok, vamos continuar por aqui. Eles não se importaram, eles não ligaram que o Messias havia nascido. A promessa era para eles.
Agora, olha que interessante, o rei Herodes os chama. O rei Herodes os chama para conversar com eles. Para conversar com os magos. E fala com eles, olha, descubra lá onde que o Messias nasceu, porque depois eu vou lá adorá-lo. E olha que interessante, depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Queridos, olha que maravilha, a estrela os estava guiando. Queridos, quando nós buscamos o Senhor nos guia. Ele nos guia com fogo, Ele nos guia com a fumaça, Ele nos guia com a estrela, Ele nos guia com o seu poder. É necessário que estejamos atentos aos sinais do Senhor. E ele continua aqui, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Queridos, aonde Jesus nasceu mesmo? Aonde? Não, pois é, mas ele nasceu aonde? Como é que fala? O nascimento dele foi aonde? Num estábulo, não foi? Numa manjedoura, correto? É isso mesmo? É, não é? Alguém tem dúvida? Tem ou não tem? Quem diz que Jesus nasceu num estábulo e na manjedoura, levanta a mão. Ué, tem gente indeciso? Vamos lá. Quem acredita que Jesus nasceu no estábulo e na manjedoura, conforme a palavra? Levanta a mão. Ok, alguns têm dúvida. Gente, a Bíblia fala que ele nasceu lá sim. Vocês estão corretos, quem levantou a mão. Mas tem um detalhe muito importante. Geralmente, a gente não vê que lá, quando a gente vê o presépio que o pessoal coloca, quem que está ali no presépio? Quem que está ali, gente? Geralmente, quando nós vemos? José, Maria, os animais, os reis magos, né? Às vezes, alguns colocam os pastores, correto? Agora, vamos ver um detalhe importante que está escrito aqui na minha Bíblia e nas suas, que vocês leram junto comigo e que ninguém atenta a isso. Por isso a importância da gente ler a Bíblia com atenção, com muita atenção. Olha o que diz aqui. 2:11. Entrando na casa. Engraçado, não foi no estábulo. Foi em uma casa. Os magos entraram em uma casa. Será que minha Bíblia está errada? Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Queridos, aqui as pessoas colocam que são 3, mas a Bíblia não fala que são 3. A Bíblia fala de 3 presentes. Que pode ser que eles todos levaram esses presentes. Podem ser que 5 pessoas levaram esses presentes. Possam ser que 2 levaram, que 4 levaram. A Bíblia não fala quantos foram. Fala dos presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Lembra que eu falei que Belém e Jerusalém é a distância de menos de um dia de caminhada? Vocês estão atentos a isso? Então Herodes não demorou para ir lá. Ele viu que os magos não voltaram, questão às vezes de um dia, 2 dias, alguma coisa assim, e imediatamente ele se preparou para ir lá. E olha o que acontece. Dispondo-se, ele tomou de noite, aí eles fugiram, né, com o menino e foram para o Egito. Agora aqui no 16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar a todos os meninos de Belém e todos os seus arredores. De qual a idade?
bebezinho de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Queridos, os magos vieram do Oriente e eles demoraram a chegar. E eles falaram para o rei Herodes quanto tempo havia. E o rei Herodes, pelo que eles falaram, e lembre, Jesus nasceu sim num estábulo. Nasceu sim numa manjedoura, mas quando os reis magos chegaram para visitar Jesus, Jesus não estava mais no estábulo, ele estava em casa com os seus pais. E quando o rei Herodes manda matar, ele manda matar crianças de 2 anos para baixo. Ou seja, Jesus não era um bebezinho mais. Jesus já devia estar lá com seus 2 anos, 1 ano e meio, por aí. Queridos, eu tenho certeza que vocês já leram essa passagem várias vezes, mas não prestaram atenção. Sabe por quê? Porque na nossa mente fica incutido aquilo que o mundo falou. Nós não temos que nos atentar no que o mundo diz. Nós temos que nos atentar no que a palavra diz. Por isso a importância de meditarmos na palavra. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos conhecer a palavra nos dias de hoje. Nós temos que estar atento para com as nossas crianças, para com os nossos jovens, para com a nossa família. Nós precisamos protegê-los. Natal é época de família. Natal é época de restauração. Natal é época de união, de amor, de confraternização. É época de nos lembrar. Jesus nasceu, mas ele não é mais um bebê. Ele é o Rei dos Reis. Ele está no trono. E ele veio a esta terra e vai voltar a esta terra para resgatar os seus. E eu e você e toda a igreja precisa estar preparada para esse momento. Mais do que nunca, nós precisamos orar. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos nos consagrar. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. É Natal. Natal é nascimento. Natal é vida. Natal é amor. Natal é esperança. Há esperança para nós. Enquanto nós vivermos, enquanto nós termos o Espírito Santo em nós, enquanto Jesus reinar, há esperança para nós. Há esperança para o povo de Deus.